Senhora presidente, caros colegas, hoje de manhã vocês puderam notar que chegou uma turma um pouco grande aqui dentro da Câmara de Vereadores. Isso é uma paralisação nacional dos motoristas de aplicativo, também conhecidos como Uber, 99 e tudo mais. Estamos protocolando uma moção contrária à PLP 12/2024, que regulamenta o transporte coletivo no país. E eu convido os colegas que quiserem assinar, falar com o Michel, que é assessor do Bressan, que está pegando assinaturas para isso. Mas nós precisamos defender a liberdade dos motoristas de aplicativo, a liberdade de quem quer trabalhar nesse país. O projeto, esse do governo federal, ele regulamenta essa atividade e o transporte de pessoas. E para surpresa de zero pessoas, professor Zanquim, adivinha quem vai controlar os acordos coletivos, vai representar eles na justiça? O sindicato. Então, a gente sabe que esse projeto é muito ruim. Não falaram, não pediram para os motoristas se eles querem ou não que seja aprovada essa lei, tanto é que eles estão na rua hoje protestando, porque o governo não pediu nada. Pediu para os sindicatos o que eles achavam, né? Então vamos sindicalizar todo mundo, vamos encarecer as corridas, vamos tirar a liberdade de trabalhar deles, que é de livre iniciativa. Vamos encarecer as corridas, porque se a gente botar mais tributos, mais normas, a gente sabe que o serviço pode inviabilizar, poderão banir as empresas Uber e outras mais no Brasil, inviabilizando o negócio. Então vai acabar com a autonomia dos motoristas, né? E então vamos lutar contra isso, que não passe essa lei federal, porque as pessoas podem ter um ganha-pão a mais fazendo serviço de Uber, além do seu trabalho normal. Pode ser um serviço temporário, enquanto elas procuram um novo emprego, uma nova ocupação. E muitas pessoas e famílias dependem desse serviço aí. Então, se a gente deixar o governo passar essa PLP, provavelmente vai inviabilizar o transporte coletivo de pessoas. Coletivo não, para o transporte de passageiros no Brasil. Só parte, vereador Bortola. Vereador Scalco, obrigado pela parte. Até ia pedir a declaração de líder do Progressistas para falar sobre esse assunto, mas não vai precisar, presidente. Então, quero parabenizar sobre o assunto. Realmente, essa moção de contrariedade é muito importante, mas quero lembrar que não há necessidade de fazer outra, porque semana passada nós fizemos uma. Inclusive, o senhor e o vereador Bressan assinaram. Peço uma parte. Então, não sei por que o senhor está trazendo uma outra moção do mesmo teor, no mesmo sentido. E a minha fala aqui vai num sentido de conclamar e convocar os vereadores que também se sentirem à vontade para assinar, que ainda ela não foi protocolada, em virtude que a gente teve que retirar para mudar uma das assinaturas, mas quem quiser e se sentir à vontade para assinar em conjunto essa moção de contrariedade ao projeto de lei número 1471 de 22, apresentado no Congresso Nacional pelo Governo Federal, é só falar com a nossa assessoria, que estamos à disposição. Mais uma vez, parabéns pelo assunto e pela luta. Vamos de forma conjunta, então, Bortola. Vamos unir. Mas o senhor está na assinatura e o vereador Bressan também. Vamos convidar os outros vereadores que quiserem fazer parte, né? A sua parte, Bressan. Obrigado pela parte. É que o vereador Bortola ele é um pouco ansioso, né? Porque não foi protocolado, foi por isso, né? E aí a gente, quando não há protocolado, quando o documento não for protocolado, a gente ainda tem nos gabinetes que não foi apresentado. Mas tudo certo, o importante é que a moção será protocolada com certeza ainda hoje, né? E a gente entende, foi o que eu falei antes. Se nós ficarmos aqui falando tudo que o governo federal está fazendo de errado, pode ter certeza, vai ser 4 ou 5 moções por sessão aqui. Pode ter certeza. Porque é um desgoverno de um tamanho inacreditável. Teria que ter mais moção. É que a gente aqui tem muito serviço e a cidade nos pede muito, nos procura muito, principalmente que nós temos uma cidade de 600 mil habitantes, que a gente tem que estar todo dia aqui na zeladoria, troca de lâmpada, né, buraco, que tem bastante, né, nessas questões. Mas as moções em contrariedade e de repúdio ao governo federal, nós ficaríamos aqui fazendo 10, 12, tenho certeza absoluta. Sim. E hoje veio uma categoria aqui
que trabalha e que quer liberdade. Infelizmente o pessoal do PT sai bravo, mas é isso que acontece, não dá para ficar bravo. Tem que entender que realmente o PT está fazendo um desgoverno para esse país, eles ficam nervosos, mas eles voltam, né, a saber que as categorias vêm aqui pedir... eu gostaria... Obrigado. Eu estou com a palavra. Obrigado. Sim, mas eu posso. Então eu gostaria de dizer que mais uma vez foi uma categoria tão importante aqui, vereador Schalco, tendo uma nota de repúdio, querendo uma moção de repúdio no desgoverno federal. E tirando a liberdade, principalmente, dessas pessoas poderem empreender, que é onde nós temos o orgulho de falar que nós somos, sim, liberalistas, e nós queremos que a economia ande quanto mais no nosso país. Obrigado. Obrigado, vereador, por sua parte, Gil. Obrigado, vereador. Olha, sim, assinaremos essa moção, e eu vejo que essa é uma categoria que está desamparada e não está encontrando guarida, inclusive, na questão da legislação. Eu estou estudando o tema, inclusive quero propor aqui nessa casa a criação de uma frente parlamentar em defesa dos motoristas de aplicativo, né, para debater esta questão e ter aqui na Casa do Povo, vamos dizer assim, guarida e poder ouvir esta categoria, porque senão vai ficar entrando moções... toda semana vai entrar alguma moção em função dessa categoria. A gente vê que a gente precisa dar uma atenção aos motoristas de aplicativo, a questão da legislação também. Portanto, vamos protocolar em breve uma frente parlamentar em defesa a todos os motoristas de aplicativo. Obrigado. Obrigado, vereador. Quero pegar um gancho aqui também, que antes a Rose agora não está aqui, mas ela falou que o neoliberalismo não deu certo em lugar nenhum, que as políticas liberais não funcionam. Eu só quero pegar um ganchinho e dizer para ela que funciona bem na Venezuela e em Cuba, né? A gente nota que o pessoal está todo fugindo para lá, porque é uma política que funciona na Venezuela e Cuba. Voltando aqui ao assunto, eu tenho um convite especial também, dia 4/4, teremos uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores, às 19 horas, sobre o monopólio do Serviço Funerário de Caxias. Então estão todos convidados, a população. O horário é 19 horas, então o pessoal pode sair do trabalho, participar. Nós vamos deixar todo mundo falar o que pensa, vamos deixar expor, porque fazer uma audiência pública às 10 da manhã durante a semana fica difícil da população poder participar. Então nós vamos abrir agora a oportunidade das pessoas falarem e exporem o que elas pensam. Também hoje tem importante a votação de um PDL na Assembleia Legislativa do Estado, que é contra o aumento de impostos da cesta básica. Então é muito importante também que a gente saiba como os nossos representantes votarão durante o dia de hoje o aumento da cesta básica no Rio Grande do Sul. Isso aí vai afetar diretamente todas as famílias e vai encarecer, que nem a gente já falou aqui, feijão, o pão, o leite, a carne, toda a cesta básica. Vai ficar mais caro para a população que já paga altos impostos e tem os serviços precários em uma série de áreas. Então, é muito importante a gente acompanhar, ver como é que é a posição de cada deputado estadual, principalmente da nossa cidade, sobre o aumento de impostos na cesta básica. Porque o mais pobre vai pagar a conta. É sempre assim, estoura do lado mais fraco. Então, vamos aguardar para ver como é que será essa votação na Assembleia Legislativa, para ver quem está de cada lado, quem é contra o aumento da cesta básica ou quem é a favor do aumento da cesta básica. Muito obrigado. Grande expediente.